Nesta apresentação, irei mostrar uma aula fotomecânica com estrutura pré-estabelecida para efetuar a soma de dois números de 4 bits. Nesse slide eu vou falar sobre os tipos de hardware que os computadores podem ter, a evolução dos computadores se dá inicialmente em hardwares mecânicos, posteriormente foi evoluindo para eletromecânicos, eletrônicos, alguns componentes eletrofotônicos, os fotônicos e os quânticos, né? Os computadores mecânicos, eles necessitavam de uma energia mecânica guardada através de cordas, molas comprimidas, né? Energia mecânica guardadas em molas, ou simplesmente você ir lá e mexer com um dedo na calculadora, que são aquelas calculadoras onde você usa, sei lá, coisas bem grotescas mesmo, com pedras, gemas, etc. Ou é essa que eu falei, que você dá a corda e você gira um cilindro que vai movimentando uma engrenagem e ele vai movimentando algum pino ou coisa semelhante. Algo muito parecido com uma calculadora de Pascal, mas eu não tenho certeza se a calculadora de Pascal é 100% mecânica. Os eletromecânicos são os computadores não tão antigos assim. Eles trabalham com interruptores, cilindros, né, com furos ou uma plaquinha, né, no cilindro para indicar algum estado ou coisa semelhante. E vai evoluindo, né, os eletrônicos com os semicondutores, os eletrofotônicos, as peças com ópticas e eletrônicas, os fotônicos 100% a base de luz, e os quânticos, que são os spins. Aqui nós temos a ULA, que é a unidade lógica aritmética. Ela é uma peça fundamental para o processamento, tal, porque ela efetua os cálculos, translado de letras, cálculos, todos os cálculos afins do processador, é ele que faz. A imagem ao lado nós temos o i7, e aqui é uma ULA de 4 bits simplesinha, porque a ULA de 32 bits ela é muito grande, então eu peguei uma de 4, uma mais simples, dá para poder entender mais ou menos a ideia. E é isso. Agora a gente vai falar sobre a lógica da soma. Os processadores eles efetuam a soma e subtração da mesma maneira que nós fazemos. Você vai somando unidade por unidade da casa e, eventualmente, caso ela estoure o máximo numérico daquela unidade, você fala basicamente vai 1, né? Você vai somar mais uma unidade na outra casa e assim sucessivamente. Nessa lógica, basicamente, nós usamos duas operações, que é o OU exclusivo e o OU. O OU exclusivo ele serve para você carregar o excedente da unidade para a próxima casa, né? E o OU é para efetuar a soma. Vamos falar um pouquinho do CMOS, né? Que é semicondutor de metal óxido complementar.
Ela é a tecnologia que é empregada na fabricação de circuitos integrados. É nela que a gente, basicamente, é construída as tecnologias de transistores, conversores, etc. Outras, toda essa parte de circuito integrado a gente tem, não é que a gente tem outras coisas, tem outras tecnologias, mas é a mais amplamente divulgada, largamente usada. Porque nela a gente vai construir os transistores MOSFET, MOSFET de canal N e MOSFET de canal P. E eles se complementam, por isso que essa é a ideia do complementar. Aqui embaixo nós vamos ver o CMOS no SHORE e no OR, que são os que eu vou usar. E nele eu vou transladar eles para uma outra modelagem matemática, que vocês vão ver posteriormente em outros slides. Nesse slide eu mostro a modelagem matemática na qual a tecnologia da minha aula vai ser aplicada. Grafo é um ramo da matemática que estuda o comportamento entre objetos de um determinado conjunto, né? Quais eram, não só comportamentos, suas relações entre si. E ele é um ramo da matemática bem promissor, né? Estão se descobrindo várias propriedades e tudo mais. A lógica que eu aplico é a lógica dos caminhos, né? Se você for ver e reparar, por mais que os transistores, eles tenham a mudança de estado, né? Você pode alterar o comportamento dele de acordo com a corrente que é passada nele. Indiferentemente do comportamento dele, vai haver um caminho da informação até passar no transistor. E é nisso daí que eu faço a troca, né? Eu pego, no slide anterior vocês viram, né, a lógica de caminho do SMOS, e eu translado ele pro caminho de grafo. E nisso daí eu aplico, né, a tecnologia fotônica, né, que seria a utilização da luz como propagação de informação. Tem luz é 1, sem luz é 0. Nesses desenhos aqui você consegue ver, no da esquerda, que é o OU, a lógica de caminho das informações entre os nós, né? Cada nó tem um comportamento diferente. Eu tive que fazer o gráfico da direita, é o SHORE, e eu que fiz ele, por isso que ele está um pouco feio, bastante feio, pra falar a verdade. As bolinhas pintadas e os quadradinhos pintados, eles são o negado, você pode perceber, eu faço perceber. E as informações, elas trilhariam através das linhas. E nos nós, né, teria o tratamento de deixar passar ou não passar, ou caso tenha, seja duas informações indo para um negado, né, você retornar uma informação. Então nós temos aí a lógica bem implementada para poder fazer a construção física, né, através dos materiais da ULA. Nesse slide aqui eu vou explicar o projeto final, né, da montagem do processadorzinho e como é que seria construído fisicamente. Eu teria dois números, A e B, né, uma fonte de luz que passaria por um cano ou por uma parte da caixinha de papelão, e eu teria esses buracos, né, onde eu colocaria uma plaquinha, né, fechando ou abrindo a entrada da luz para a caixa,
e essa fonte de luz ela passaria por um caminho espelhado até entrar dentro daquela ULA que vocês viram no slide anterior para poder efetuar a soma. Com 4 bits você consegue 16 números de 0 a 15 e o máximo é o número 15, que é 1, 1, 1, 1. Então você pode perceber que tem o tratamento do overflow, caso eu some 15 com 15, né? Somando o 15 com 15, eu iria precisar de uma quinta casa, né, binária para poder representar. Que a soma ficaria 1 mais 1 dá 0, vai 1, aí ficaria 1 mais 1 dá 0, vai 1, com mais 1, 1, então desce 1, e assim sucessivamente até chegar no 4 números 1 e a primeira casa 0, que seria o 30. Correto? Dessa parte, né, os materiais seriam materiais, vamos dizer assim, caros, porque eu teria que usar, de certa forma, ou fibra ótica. Eu estava pensando em usar fibra ótica para poder fazer os caminhos, e os nós eu iria usar espelhos côncavos ou convexos, já na posição certinha para poder dar a passagem ou não para a saída da luz, né? Acho que assim, a estrutura é essa. Eu iria fazer a montagem do aparelho, né, do processador. Não seria barato, seria caro, é um projetinho caro, assim, parece simples, mas ele seria caro, porque os materiais óticos eles não são baratos. Mas essa seria a ULA, o processadorzinho para soma de 4 bits de maneira mecânica, né? Você tem lá os caminhos pré-estabelecidos, ele não faria mais nada além disso, mas é algo diferente do que há no mercado. Não há no mercado isso, e ele tem uma série de benefícios, né? E eu vou explicar esses benefícios nos slides posteriores. Bom, aqui nesse slide eu vou dizer os prós e os contras do projeto. Desse projeto, nós temos o efeito Joule, o gasto de luz e a redução para a escala nanométrica como os prós. Ou seja, você poderia colocar toda a lógica em uma fita cristalina, né? E os nós, é claro, seriam as fontes de comportamento, substituindo os transistores, né? E os caminhos efetuariam aí o desenho, né, que nós fazemos nas placas de circuitos. Nós estaríamos fazendo uma placa cristalina para poder fazer essa fita. Essa fita ela poderia atingir uma escala nanométrica, né, ou até mais, né? Só que ela não acaba aí. Essas fitas elas poderiam ser colocadas em paralelo com outras fitas. Por exemplo, faço uma fita de 1 centímetro quadrado, ela está numa escala nano, então eu poderia colocar aí facilmente de 100 a 1000 fitas, uma em cima da outra, para poder se comunicar entre si, né? É claro que essa tecnologia, né, eu vou falar agora dos contras, ela seria muito cara mesmo, porque quanto mais você trabalha na escala nano, mais caro vão ficando os aparelhos para se mexer nessa escala, para poder isolar a luz entre as fitas, você fazer uma fita que não seja tão delicada a choques mecânicos, né? Ela não pode quebrar, por ela ser de cristal, ela não... Imagina você comprar um processador super caro e
ela recebe um choque mecânico e trinca. Você perderia toda a programação das fitas. A perda de poder reprogramar, né? A gente teria que implementar o máximo de lógica possível até escrever a lógica nos cristais. Ou seja, depois que você fez os cristais, você não poderia reprogramar os cristais a fazer a lógica que você quer. Mas, assim, em partes, isso acontece com os transistores. O grande lance do transistor é você poder reutilizar o transistor para aplicar uma outra lógica. O que não aconteceria nos cristais. Uma vez que eu fiz uma ULA de soma, ela vai ser de soma pro resto da vida. Eu não conseguiria reutilizar os seus nós. Eu não consigo ainda ver, né? Talvez eu não estudei a modelagem da teoria dos grafos a fundo, mas talvez, com certeza, pode haver dois grafos diferentes que se comunicam. Uma vez que você coloque eles em paralelo ou em série, você cria um novo grafo diferente com uma nova característica. Você poderia reutilizar essas informações para poder fazer uma outra lógica. Mas até onde o meu projetinho foi, ele não poderia ser reprogramado. Uma vez que eu colocasse as caixas as fibras óticas e os espelhos, eu não poderia, por exemplo, pegar o grafo e reutilizar para, por exemplo, fazer uma raiz ou uma potência, por exemplo. Ou eu teria que fazer uma adição de algum outro grafo. Esses são os prós e os contras do projeto. É claro, é uma ideia assim diferente, né? Você tem no mercado agora já computadores puramente fotônicos e quânticos. Então, a grande ideia, o grande tchan é não precisar da energia elétrica. Ou seja, você tem um computador super veloz, capaz de efetuar cálculos dificílimos, e você não precisar da energia eletrônica, da energia elétrica. Você não precisar do transistor, você não precisar de componentes, você não precisar extrair, desmatar para poder ter acesso ao silício ou coisa parecida, apesar dele ser bem abundante. O que tornaria esse projeto sensacional seria a compactação das fitas cristalinas, né, com espessuras nanométricas. Você empilharia várias fitas, né, e dessas fitas aí você construir um processador complexo, né, onde todos os caminhos, todas as operações, todas as comunicações seriam feitas por luz. E você não precisaria, por exemplo, ligar seu computador na tomada. Você poderia pegar uma pedra, aquecer ela, botando fogo nela, ou parecido, ou numa reação química, ou uma reação química de algum líquido que gere luz, e com ele você usar essa luz aí infinitamente até conseguir chegar no objetivo que é desejado, né? Que é consumir muito pouca energia e poder efetuar cada vez mais cálculos.